Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje nós recebemos mais uma vez aqui no estúdio o Dr. Rusdani e o Dr. Franklin. Eles vão explicar um pouquinho pra gente sobre uma doença chamada esclerose múltipla. O que será isso, né? Será que você já ouviu falar? Bom dia, doutores. Bom dia, Isabelle. Primeiramente, mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com você, aqui nesse programa que leva tanto conhecimento à população amazonense e à população em geral. Muito bem. O que é a esclerose? Bem, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, é uma doença assim que ela é potencialmente incapacitante. A gente vai explicar melhor posteriormente, mas assim, é uma doença que ataca o sistema nervoso central. Quando eu falo de sistema nervoso central, eu estou querendo falar sobre o cérebro e a medula espinhal. Essa doença é causada por uma agressão do nosso sistema imune. O sistema imune é aquele mesmo, que é justamente o responsável por nos proteger. Nessa doença ele acaba atacando as coisas próprias do nosso organismo, nesse caso o sistema nervoso central. E por que essa doença acontece? Na realidade, essa doença depende muito do nosso sistema imunológico, né? Nós temos várias células que nos protegem de gripe, nos protegem de vírus, nos protegem de bactérias. E quando essas células elas não reconhecem o nosso próprio sistema como adequado, como normal, elas agridem o nosso sistema, né? No caso da esclerose múltipla, especificamente, ela agride uma substância chamada mielina. É como uma substância que ela recobre o nosso nervo. O nosso nervo, o axônio, que é uma parte do neurônio, ele é encarregado de transmitir todas as informações, como se fosse um fio elétrico. Só que essa bainha da mielina, essa substância, ela recobre o axônio, ela recobre esse fio elétrico para a informação pular. E esses pulos faz com que a informação vá bem mais rápido do que se ele não tiver essa bainha da mielina. Quando o sistema imunológico ele ataca essa bainha, essa substância, a informação começa a percorrer muito mais lento e aí é que aparecem os sintomas, né? Eu vou pedir para a minha produção começar a preparar a tela de número 1 para a gente. Enquanto isso, a gente pode ir explicando para o público, na prática, como que essa doença atinge o cérebro. O que ela causa no cérebro, né? O que acontece com o meu cérebro quando eu tenho a esclerose? Com relação, quando a gente tem a esclerose múltipla, justamente como o doutor Zene acabou de explicar, esse sistema imunológico, o sistema que ele seria o reparador, seria o sistema que iria nos livrar das infecções, das doenças da maneira geral, ela acaba atacando essa bainha de mielina e, consequentemente, aquelas informações que seriam as informações que seriam levadas do cérebro para o restante do corpo, elas se tornam lentificadas. Consequentemente, há um déficit de comunicação entre o cérebro e o restante do nosso organismo. E assim, os sintomas podem ser os mais variados possíveis. Então, a gente tem aqui a nossa tela interativa que traz para a gente as causas, né? Que poderiam ser genéticas, do ambiente e um vírus. Então, pode ser que se eu tenho algum caso na família de esclerose, que eu tenha também, que eu desenvolva isso conforme passar do tempo. Na realidade, existe-se nos familiares de primeiro e segundo grau, a probabilidade de ter esclerose múltipla pode aumentar até em 5%. Recentemente foi feito um estudo em relação a gêmeos univitelinos, né? Aqueles gêmeos que são gêmeos idênticos. E foi verificado que o gêmeo idêntico poderia ter até um 30% mais de probabilidade de ter a doença se o irmão tiver, né? Então tem um componente genético importante, até porque tem, né, os genes reparadores que poderiam ter relação, fundamentalmente o cromossoma aderido ao cromossoma 6, né? E quais são os sintomas dessa doença? Os sintomas dessas doenças eles são os mais variados possíveis decorrente da área que a esclerose múltipla afeta. Na verdade, ela não afeta uma única área exclusiva. Ela pode afetar várias partes do cérebro e, consequentemente, os sintomas serem diferenciados. Mas dentre os sintomas mais comuns, podem ter sintomas visuais, né, através de neurite óptica, pode também ter sintomas relacionados à questão de sensibilidade, com alterações na sensibilidade, e sintomas motores também, sintomas na questão da força muscular. Então, com isso tudo, a gente consegue evidenciar claramente que o leque, a gama de sintomas na esclerose múltipla é muito variado.
A gente tem inclusive aqui uma foto que traz um pouco desses sintomas. E aí parece que está dividido, né, pelas partes do nosso corpo. Seria a parte central, isso seria o cérebro, né? Isso. E aí cansaço, degenerência cognitiva, depressão, alterações de humor. Aí na visão já teria um nistagmo, neurite óptica, diplopia. Na Certo. fala disartria, seria assim? Seria disartria. Sim, porque o nosso cérebro é como se fosse um mapa. Ele cobre todas as áreas do nosso corpo. Então, como a doença geralmente é do cérebro ou da medula espinhal, ela, dependendo da área do mapa que ela estiver, ela vai ter um ou outro sintoma de nosso corpo. Seja muscular, seja intestinal, seja visual. E, Isabelle, eu acho importante também conversar e explicar a situação que nem sempre todos esses sintomas vão estar juntos. Na verdade, em cada paciente ele pode se manifestar de uma maneira diferente. Então, tem pacientes que têm exclusivamente sintomas visuais ou sintomas visuais associados a sintomas motores. Tem outros pacientes que cursam de outra forma. Então, não é que, apesar de ter esse mapa que está muito bem elaborado, como o Dr. Gisane falou, é um mapa, o cérebro mesmo, não há a obrigatoriedade desses sintomas estarem presentes juntos, ao mesmo tempo, no mesmo paciente. A maior parte das vezes acontece, inclusive, de forma isolada. Um sintoma, alterações visuais, que vão atrás do oftalmologista e que não identifica a causa real da perda da visão e por aí o paciente começa a procurar acompanhamento, né? E no caso, isso pode dificultar o diagnóstico dessa doença? Ela pode ser confundida com outras por causa dessa dificuldade dos sintomas ou não? A gente já sabe que a esclerose é só de olhar. Extremamente difícil o diagnóstico, assim, principalmente logo no primeiro surto, logo no primeiro início de sintomas. Na verdade, a gente tem na prática assim aqueles pacientes que chegam ao diagnóstico de esclerose múltipla, são aqueles pacientes que já foram em bastante especialistas, às vezes até em mais de um médico na mesma especialidade e não se achou nenhum tipo de diagnóstico, não se fechou o diagnóstico ou até mesmo houve algum diagnóstico equivocado com relação a isso, porque realmente é muito difícil fazer o diagnóstico de esclerose múltipla. Até pela não existência de um exame que seja um exame clássico ou um marcador biológico que possa confirmar categoricamente a presença da doença, enquanto está nesse processo de diagnóstico da doença, tem que se fazer um diagnóstico diferencial, tem que descartar várias outras doenças até chegar a um neurologista, geralmente, que é o médico que está mais apto a fazer justamente o diagnóstico dessa doença. De que forma que esse diagnóstico é feito? Quais são os exames? Existe um exame específico? Como que a gente faz? Sim, o diagnóstico da esclerose múltipla, ele é fundamentalmente clínico. O paciente vai vir com aquelas perguntas que estão mais lhe incomodando e ele vai expressar todas essas situações ao clínico que está lhe acompanhando, que teoricamente é o primeiro especialista onde o paciente vai procurar. Vai representar os sintomas e aí vai sugerir que isto seja mais relacionado pela topografia com o nosso cérebro e nós encaminharemos ele para fazer algum exame de imagem, que é extremamente difícil, como o Dr. Franklin estava comentando, porque o exame de imagem pode inclusive dar negativo. Se ele não estiver com a doença ativa, o exame pode ser negativo. Então, isso tende a confundir na hora do diagnóstico, ele tem uma tendência maior a adiar esse diagnóstico e isso dificulta na hora do começo do tratamento. Mas, geralmente, é características clínicas e exames de imagem, que o melhor deles é a ressonância magnética de crânio. É possível, então, inclusive, que a pessoa conviva com essa doença durante bastante tempo sem saber que ela existe, já que ela fica por um tempo adormecida até que se descubra. É possível sim, sem ter o diagnóstico correto, vamos colocar assim, Isabelle, porque geralmente a evolução dessa doença se dá principalmente através de três tipos de
decurso da doença. Geralmente o paciente inicia um quadro que a gente chama de surto-remissão. É um quadro que o paciente apresenta um sintoma novo, que ele não existia, ou então ele tem uma piora daquele sintoma. Essa piora, esse sintoma, ele pode durar de semanas a meses, e posteriormente, o que vai acontecer? Vai acontecer a remissão. Esse paciente pode melhorar parcialmente ou completamente, né? Pode ter tanto uma quanto outra forma de resolução dessa doença naquele momento, e ele ficar sem sintomas por bastante tempo, até anos mesmo, né? 60% a 70% dos casos desse paciente vão evoluir para a forma chamada secundariamente progressiva. Essa forma secundariamente progressiva, ela vai chegar a um ponto que aquele surto-remissão não vai ter mais remissão. O paciente vai continuar piorando, vai ser uma progressão constante de pioras e, consequentemente, a tendência é o paciente ficar cada vez mais degradado, cada vez mais doente. E existe também a forma mais agressiva da doença, que é a primariamente progressiva. É aquela que o paciente, desde o início dos sintomas dela, ele não evolui com nenhuma melhora. Da surto-remissão, ele começava com o sintoma, ficava algum tempo com aquele sintoma, e depois ele melhorava o sintoma e ficava até um certo tempo com a doença em latência, né? Nesse caso, não. Da primariamente progressiva, o paciente ele já vai, desde o início da doença, piorando progressivamente. Então, ela está mais à mostra do que da outra forma, né? É um pouco mais fácil de você descobrir do que no primeiro estágio. Exatamente, porque o que dificulta muito são a questão das remissões. Por exemplo, o paciente tem uma alteração visual, começa a procurar o oftalmologista, todo mundo vai fazer isso. Até mesmo eu, se tiver alguma coisa na vista, eu vou primeiramente procurar o oftalmologista, eu não vou pensar em esclerose múltipla inicialmente, né? E então, a primariamente progressiva, por sintomas serem mais constantes e às vezes cada vez mais progressivas, piorando cada vez mais, talvez elas se tornem mais fáceis de diagnóstico, sim. Nós vimos, inclusive, na nossa tela das causas, que além da questão genética, existem também os ambientes, né? Os ambientes podem estar relacionados com essa questão da doença, ou a doença pode estar relacionada aos ambientes. De que forma que essa relação acontece? A situação do ambiente é extremamente interessante. Foram feitos vários estudos em relação à prevalência da doença. E foi verificado que no continente americano, por exemplo, a prevalência ela é bem mais baixa. Ela é de 2 para cada 10 mil nascidos vivos. Já pacientes do sul de Canadá, do norte dos Estados Unidos, europeus, a prevalência pode chegar até 250 pacientes por cada 10 mil nascidos vivos. O que isto fala? Que pacientes que estão oferecidos a um clima mais frio, menos quente, esse paciente tem uma propensão maior a ter a doença do que aqueles pacientes aqui do continente americano, onde esse calor aqui ele é diferenciado, né? E outra situação que é extremamente interessante e que fundamentalmente nos pacientes mais infantis, que muda o prognóstico, é o sol. É verificado que nas crianças mais jovens, antes de 2 anos, o sol poderia ser um fator protetor para o aparecimento da doença, que acontece geralmente em pacientes adultos, né, acima de 20 anos. Então é até importante quando a gente tem um bebezinho, por exemplo, dizem, tem que levar para tomar um pouquinho de sol. Aí tem gente que nem liga, né? Não, esse negócio de tomar sol, e ainda mais o sol da manhã, nem é sol de verdade. E aí a gente vê que além das vitaminas existe também um fator aí de prevenção que a gente nem imagina muitas vezes, né? Exatamente. Nós vamos para um breve intervalo, vamos dar uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente volta e vamos continuar falando sobre a esclerose. Se você ainda tem dúvida, manda pra gente a sua participação. Até lá!